Horóscopo para o dia 31 de maio de 2021. Áries ou Carneiro. Será uma segunda-feira que poderá parecer, em certo nível, decepcionante, pois é possível que venha a encerrar relacionamentos com coisas, pessoas ou situações a quem estava apegado, mas que é necessário tal rompimento para que ambos possam evoluir, seja consciencialmente ou energeticamente. Afinal, basta lembrar que tudo é energia, e mesmo nós, embora mantenhamos o mesmo formato, no segundo seguinte, já não somos iguais, devido à mutabilidade constante, por mais que seja muitas vezes imperceptível. A parte boa disso tudo é que poderá perceber que nada é eterno, e por conta disso, passar a viver com mais vontade e determinação, se entregando de corpo e alma para viver cada momento. Porém, é preciso tomar cuidado para não ir para a polaridade negativa de tais finalizações, que é o fato de acreditar que a vida sempre está contra você, e que não adianta fazer de tudo para conquistar e manter, pois uma hora terá fim, como deixar de comer apenas porque vai sentir fome e o alimento vai sair de alguma maneira. Tal postura, devido à tristeza gerada, apenas contribui com que a vida seja desperdiçada, e se não abreviada, pois afeta não apenas a mente, mas todo o corpo, diminuindo a energia e tornando a vida, que é um presente divino, um fardo bastante pesado. Apenas o espírito é eterno, e por isso seria inteligente não deixar-se afetar demais com as mudanças que ocorrem em sua vida no ponto de vista exterior. Touro. De alguma maneira, você poderá se sentir como se estivesse num mundo completamente inadequado, onde tudo deveria mudar, pois está bastante aquém do que considera ideal. No entanto, é possível que, devido a tal postura, talvez venha a sofrer algum golpe de realidade, sendo obrigado a enxergar as coisas como realmente são, e ter que lidar com isso. Isso não é bom e nem ruim, apenas vai depender de sua maturidade para lidar com os fatos, pois as chances são altas de que tais inadequações sejam apenas o reflexo do que anda projetando no mundo devido ao seu nível vibracional. Às vezes, tais coisas imperfeitas até te beneficiam de alguma forma, mas que devido ao seu estado de espírito, poderá enxergar como um grande problema. Portanto, antes de criticar, verifique se não está bastante agitado, pois a falta de calma pode passar uma falsa impressão do que está realmente a acontecer, além de deixar passar detalhes que poderiam te ajudar bastante. Gêmeos. Há a tendência de que venha a adotar nesta segunda-feira uma postura mais introspectiva, talvez como forma de preparação psicológica para encarar determinadas situações que não são muito agradáveis, mas inevitáveis. E nem digo que o fato de não ser agradável é que seja algo ruim, mas basta que exija algo que você não tenha tanta fluidez para fazer a insegurança vir à tona, e com ela, a ansiedade. No entanto, tome cuidado para, em vez de utilizar sua postura para ficar mais calmo e preparado para lidar com elas, alimentar a impossibilidade de conseguir, gerando tristeza antecipada, pois isso apenas vai servir para que facilite que seja o que venha a sentir ao final de tudo. Não é que seja inteligente ir ao outro extremo, adotando a postura de que já conseguiu, embora isso ajude bastante, mas desde que acompanhada de responsabilidade, de modo que consiga se preparar de maneira mais solta, em vez de apenas pensar na possibilidade de errar, pois se seu foco estiver na falha, é bem possível que venha a tomar as decisões erradas na hora de fazer as coisas acontecerem, tornando reais seus temores.
Câncer ou caranguejo. Será um dia em que você terá de ficar esperto, caso contrário, poderá cair na armadilha das conquistas. Não é que as conquistas tenham armadilhas, mas que nossas crenças limitantes, em diversas ocasiões, criam armadilhas para nós, e por conta disso, criamos algumas situações desagradáveis. Para entender melhor, é como aquelas situações em que vivemos repetindo que temos vontade de sermos ricos, mas quando a chance para ganhar uma grande soma em dinheiro, seja por premiação ou mesmo por subir de cargo numa empresa, ou ainda na possibilidade de criar um negócio de sucesso certo, começa a ceder aos pensamentos de que, caso venha a se tornar rico, vão aparecer parentes do nada para te pedir dinheiro, fora outros problemas. Querendo ou não, inconscientemente começamos a nos sabotar, de modo que a tão sonhada riqueza não ocorra em nossas vidas, além de gerarmos situações para nos livrarmos, de alguma forma, do que conquistamos. Esse é o exemplo mais clássico, mas há tantos outros em diversas áreas de nossas vidas. No entanto, seria mais interessante, em vez de focar nas coisas ruins, dar atenção às boas, no que pode ser feito a partir da realização, inclusive comemorar pelo objetivo alcançado. Se colocarmos o foco em todas as possibilidades desagradáveis que podem acontecer caso consigamos algo, deixamos de fazer tudo na vida, apenas esperando ela passar. Leão. Você poderá sentir bastante paz nesta segunda-feira, mas deverá tomar cuidado para não confundir paz com garantia de sucesso, pois ela até proporciona o cenário ideal, mas não é responsável pelos efeitos de sua desatenção. Às vezes, pelo fato de nos sentirmos calmos, acreditamos que podemos viver no mundo da lua, pois tudo vai acontecer de modo que se encaixe perfeitamente, como aqueles desenhos animados em que os personagens sofrem de sonambulismo e são salvos milagrosamente de perigos reais. Isso até ocorre, mas quando agimos com seriedade ou quando algo realmente foge a nosso controle, ativando a intervenção divina. Porém, no que conseguimos fazer, é deixado a cargo de nós mesmos fazer. Portanto, aproveite a sua tranquilidade interior, que é possível que esteja forte por mais que o mundo esteja a desabar em sua volta, para se focar no que precisa ser feito, e da forma correta, caso contrário, será como se todo o seu esforço servisse absolutamente para nada. Virgem. Você precisará ter cautela em relação à sua maneira de enxergar a realidade, pois é possível que sua visão inicial esteja bastante distorcida, e se vier a acreditar muito, sem necessidade de a passar em algum filtro, poderá ter algum dissabor lá na frente. Tudo indica que uma hora você vai se ligar sobre a realidade, conseguindo identificar diversos pontos de vista que não tinha dado tanta importância, mas quanto mais utilizar sua capacidade crítica, que é o forte deste signo, mais rápido estará em condições adequadas, eliminando todo e qualquer tipo de ilusão. Há possibilidade de que essas ilusões tenham a ver com pessoas que se aproximem de você, independente da forma, sugerindo algum tipo de apoio devido ao potencial que tem mostrado, ou mesmo elogios, de modo que venha a se sentir mais exaltado. No entanto, deveria se perguntar o porquê de tais atitudes, pois às vezes parcerias, que deveria ser algo em que um supre a carência do outro para ambos crescerem, seja, na verdade, que apenas você tem o potencial e o outro tenha nada a oferecer de modo que não saiba fazer, e assim, além de fazer o seu, carregar o outro nas costas o tempo inteiro,
sendo mais inteligente verificar se o que a outra parte tem a oferecer é relevante, ou se consegue caminhar sozinho. Já no caso dos elogios, aos sinceros, que realmente servem para impulsionar a atitude e o talento de alguém, como também há aqueles maldosos, em que se sabe o quanto uma pessoa é afetada quando recebe, vindo a eliminar seus filtros de bom senso, pois começa a se achar o mais especial de todos. Como o orgulho e a vaidade são as portas para o abismo da ruína, se deixar-se levar sem verificar direito para onde está indo, e se está fazendo tudo certo, é capaz que coloque tanta vontade nisso que acelere a queda, revelando a intenção por trás das palavras de incentivo. Neste caso, seria interessante verificar se está fazendo tudo certo e se os motivos pelos elogios são válidos, ou se são apenas sarcasmos. Embora a comparação muitas vezes seja algo que nos atrai negatividade, mas por falta de nossa imaturidade emocional, muitas vezes é necessária, servindo de referência para saber se estamos no caminho correto para onde queremos chegar. Libra ou Balança. Haverá a tendência de que se sinta mais animado que o normal nesta segunda-feira, e devido a seu bom humor, ser capaz de atrair excelentes coisas, não apenas em questão de quantidade, mas também de variedade. A questão é que apenas você conseguirá se limitar, ao ponto de não aproveitar todo o potencial. Isso porque algumas coisas poderão vir de maneira fácil e justa, mas devido a crenças que tenha, seja devido à religião ou mesmo aprendidas com a família, acabar por rejeitar. Não digo que há coisas que aprendemos nesses dois grupos que sirvam apenas para atrapalhar, pois se não fossem eles, seríamos capazes de fazer uma série de atrocidades, ou seja, muitos dos ensinamentos passados por eles contribuem para a construção de um mundo civilizado. No entanto, há outros que valeria a pena se perguntar o porquê daquela forma de acreditar, pois se procurar alguma explicação lógica, simplesmente não existe, e apenas repetimos porque ouvimos alguém dizer, e que talvez também nem saiba o porquê de transmitir tal crença. É possível que devido a elas você tenha desistido de receber muita coisa que te era justo, e seria interessante ir atrás de informações sobre o porquê de tais proibições, não aceitando respostas simplórias como por que não e por que sim, e se de fato fazem sentido. Escorpião. Será um dia em que poderá receber descobertas interessantes, e se souber canalizar bem suas energias, poderá se dedicar em algo que seja inicialmente até difícil, que exija comprometimento, mas que o resultado é seguro e animador. Digamos que poderá ser encarada como uma libertação, talvez até descobrindo que não é mais necessário depender de algo ou alguém. Porém, precisa tomar certo cuidado com o ranço, pois se por acaso for alguma situação em que alguém tentou ou te passou para trás, e talvez essa seja a causa de não ter conseguido determinado objetivo antes, decidir utilizar a energia que poderia ser utilizada para seguir seu caminho para se vingar pela perda de tempo, e quando tentamos fazer isso, apenas perdemos mais tempo. Pelo contrário, procure se desapegar e levar sua vida com leveza. Se alguém precisou ser baixo contigo, significa que você é uma pessoa bastante capaz, e que não deveria se manchar com tais sentimentos e atitudes destrutivas. Quando damos atenção ao que realmente merece nossa atenção, não apenas nossa vida fica mais leve, como a tendência é que tudo vá ficando mais fácil, de modo que tanto a situação como aqueles que tentaram prejudicar caiam no esquecimento, ou até conseguem ser lembrados, mas da pior forma,
como os exemplos que não devem ser seguidos. Sagitário. Você, como qualquer pessoa da face da Terra, e certamente outros seres de toda a criação, possuem algo que precisa ser saciado em algum momento, e isso é fato. E por conta disso, é natural que procuremos fazer por onde para saciar tais desejos, que julgamos ser importante, e muitas vezes é realmente. Porém, em algumas oportunidades, acabamos por criar algumas carências apenas porque outros disseram que aquilo era importante, e por isso, deveríamos nos saciar com aquilo. E é sobre esse contexto que sua segunda-feira poderá estar situada, pois é possível que esteja de certa forma sensível a sugestões, de modo que venha a olhar o mundo à sua volta e querer ser como os outros são, ou ao menos aparentam que são, de modo que se sinta realizado. A questão é que o que poderá ser oferecido tenha nada a ver com sua carência real, e por mais que venha a dar certo prazer imediato, há altas probabilidades de que o vazio retorne com uma rapidez impressionante, e isso se não fizer qualquer diferença. Será aquela história de se lembrar de que você não é todo mundo, como dizia sua mãe, e o que satisfaz uma pessoa não pode satisfazer outra, pois cada indivíduo possui suas particularidades. Se souber não ser deixado levar pelo que ver e ouvir, se questionando se de fato precisa do que for oferecido, é bem provável que consiga evitar desperdiçar alguma grana e de cair em situações que podem se mostrar complicadas num futuro próximo. Capricórnio. Você tenderá a se lançar a algo que poderá fazer seus olhos brilharem, mas poder deixar sua perseverança fugir dentre os dedos e voltar a desejar a como era e estava antes, esperando estar do mesmo jeito. Não dá para dizer que seria um arrependimento genuíno, pois não é que necessariamente o que despertar seu desejo inicial será algo ruim, mas que talvez exija um esforço que não esperava e que até não deseja empenhar. Porém, seria interessante levar em consideração de que, se esse algo fizer te mover para ir em direção e fazer seu coração bater mais forte, é porque talvez valeria a pena se esforçar um pouquinho mais, em vez de preferir o que é fácil. Afinal, se fizermos uma analogia com árvores frutíferas num local aberto, apenas conseguimos pegar frutos verdes, pois se deixarmos amadurecer um pouco mais ali, alguém vai aparecer antes e pegar em seu lugar, ao contrário dos que se arriscam subir nela, que terão mais chances de pegar aquelas que estão no ponto, pois poucos se atrevem a ir até ali. Quando queremos algo de fato, com a mente focada e colocando o coração, não é estranho que as coisas mais improváveis venham a acontecer, de modo que consigamos conquistar. Você terá tal bênção, desde que queira se manter firme no propósito. Aquário. Você terá a capacidade de dar fim a determinadas situações, não importando tanto a dificuldade, e por conta disso, talvez até atrair alguns benefícios materiais relacionados. Embora seja um signo um tanto desapegado, seria interessante dar um pouquinho de atenção em relação a isso, pois se tratar com rapidez, é possível que esteja fresco em sua mente o que pode ser aproveitado, talvez direitos, ou ainda os requisitos necessários para ter em suas mãos esse algo a mais. Porém, se deixar para depois, talvez nem venha a se lembrar de tudo, ou mesmo deixar passar a oportunidade, caso haja prazo. Aliás, é possível que tais condições te sejam até avisadas, mas que não dê tanta importância, mas quando for em busca do que tinha direito, vir a descobrir que não está mais disponível, pois a data para obtenção já passou. Ou seja,
Procure prestar atenção e agir com o máximo de prontidão possível, de modo que possa aproveitar seu dia ao máximo com esses extras. Peixes. Você poderá dar de cara com situações que te coloquem dúvidas sobre o que é melhor para você, se aceitar condições visando benefícios, ou deixar para lá, talvez pensando que, caso venha a aceitar, acabe por se comprometer, e que talvez o que vier a conseguir venha a te colocar algumas amarras que não valham tanto a pena. Por um lado, isso é até sábio, mas por outro, precisa tomar cuidado para não criar dificuldades onde não há. Isso porque muitas vezes acabamos por escolher algo pelo que não queremos, em vez do que queremos, e nessa brincadeira, atraímos várias outras coisas que não queremos, pois esta foi a essência do foco. É aquela questão de que apenas o enfoque que damos faz toda a diferença, principalmente se soubermos expressar em palavras. Alguns dizem que isso parece uma maluquice, mas nem tanto é assim. Por exemplo, se temos de escolher entre duas coisas e selecionamos a que vemos como melhor, será natural nos sentirmos bem de alguma forma, vendo o melhor da situação, e a partir daí as coisas se desenrolarem de maneira até interessante. Porém, se mudamos a palavra melhor pelo termo menos pior, já bate aquela negatividade, vemos o que não é tão agradável, e é natural que venha acompanhada de uma baixa energética, o que certamente vai dar aquela impressão de que as coisas andam um pouco presas. Às vezes estão iguais, mas devido à palavra utilizada, passa tal impressão. Sendo assim, no momento da escolha, procure pensar o que é melhor para você, para a situação, não se deixando cair nessas armadilhas em forma de palavras, pois poderá fazer uma grande diferença não apenas no seu dia, mas com tudo relacionado a tal decisão. As palavras têm poder, e deveria dar atenção a isso. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.